Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao canal de Cripto Califa. Se você não é inscrito, já pausa aí, se inscreva, deixe o seu like e comente o que desejar aí, vai ajudar bastante no algoritmo. E assista esse vídeo até o final. Por quê? Porque esse vídeo pode trazer muito conhecimento, pode mudar um pouco a sua visão sobre privacidade, sobre o Bitcoin, sobre as outras criptomoedas, e isso pode ter muito impacto no seu futuro, principalmente financeiro, já que você está aqui no mercado de criptomoedas. E no final do vídeo eu vou dar uma informação que a maioria das pessoas desconhece, mas que também pode te fazer refletir muito. Bom, essa é a Monero, esse é o site dela. E aqui a gente vê que ela é a principal criptomoeda com foco em transações privadas e resistente a censuras. A maioria das criptomoedas existentes, incluindo o Bitcoin e o Ethereum, tem blockchains transparentes, o que significa que as transações são livremente consultadas e rastreáveis por qualquer pessoa do mundo. Ou seja, quando você utiliza o Bitcoin, a Ethereum, a Litecoin e muitas outras criptomoedas para fazer transações, as suas transações são acessíveis por qualquer um no mundo. Entendeu? Então vamos dizer que você precisa receber um pagamento de alguém, seja pela Litecoin, pela Bitcoin ou pelo Ethereum. Você envia o seu endereço para essa pessoa. Essa pessoa que recebe esse endereço te envia lá o que foi acordado ou a transação que ela precisa te enviar. Porém, com esse endereço que você enviou para ela, ela pode ir lá, escanear esse endereço, seja no Bitcoin, no scanner do Bitcoin, no scanner da Litecoin, que você pode usar aí na internet, é muito simples. Você coloca o endereço da pessoa, no caso seu, que enviou para essa pessoa fazer a transação, e ela pode consultar aí todos os seus dados dessa carteira, ou seja, quantas transações você fez, quanto foi que você já teve nessa carteira, o atual saldo dessa carteira. Sim, se você não sabia disso, se você manda o seu endereço de Bitcoin para alguém e ela te manda algum valor, essa pessoa que te mandou, que já sabe o seu endereço público, pode buscar e saber basicamente tudo sobre a sua carteira. Obviamente, a sua chave privada é algo diferente, porém, a sua chave pública que você compartilha permite o acesso, inclusive, ao saldo da sua carteira. O que, é, vamos pensar um pouco, né? Se a pessoa tiver a sua carteira pública, né, o seu endereço público, ela pode aí saber inclusive os seus saldos e todas as suas transações, o que é um rombo aí na privacidade. Já na Monero, as transações são confidenciais e não rastreáveis. Ó, ofusca os endereços de envio e recebimento, bem como os valores transacionados. E a Monero utiliza a privacidade obrigatória, diferente da Zcash, beleza? Então, a Monero é fungível, ou seja, em virtude da sua ofuscação, nenhuma moeda pode ser marcada através de suas transações anteriores. Isso significa que o Monero sempre será aceito sem o risco de ser censurado. Ou seja, a Monero é uma criptomoeda ou o Monero à prova de censura. O Monero é dinheiro eletrônico que permite pagamentos rápidos e baratos para qualquer lugar do mundo. Ou seja, além da privacidade de ponta a ponta, inclusive os valores transacionados, ela é rápida e barata para ser enviados. O que é muito interessante. Você pode fazer envio aí de valores. Os valores podem ser enviados pela blockchain da Monero com um baixíssimo custo. O Monero é uma comunidade de base que atrai os melhores pesquisadores de criptomoedas
e talentos de engenharia do mundo, já contando com mais de 500 desenvolvedores, e se você quiser, você pode entrar nos fóruns e nos chats e conversar aí com os membros e entrar para a comunidade. Inclusive, se você é um desenvolvedor, você pode aí colaborar com a Monero. E pelo que eu sei, a Monero é a terceira criptomoeda com mais desenvolvedores, ficando abaixo apenas do Bitcoin e do Ethereum. Aí, uma parte do vídeo que eu quero mostrar aqui é uma parte de uma transação entre a Alice e o Bob, o que é muito interessante, que vai explicar bastante aqui a questão da privacidade. É mais ou menos aqui. For example, Alice sent Monero to Bob. Alice was able to send Monero from her wallet to Bob's wallet because Bob provided his wallet's public address to Alice. Ou seja, a Alice pode enviar as Moneros para o Bob, por quê? Porque o Bob enviou o seu public address. Vamos fazer um paralelo. Você enviou o seu public address do Bitcoin. A pessoa vai ter acesso, inclusive, ao saldo da sua carteira se ela pesquisar. Vocês vão ver que é muito diferente aí na Monero. The public address can be thought of as a blueprint because it allows the sender to create outputs which only the intended recipient will be able to recognize as his and spend. Bob's wallet allows only Bob to detect and spend his Monero when he chooses. Ou seja, ele precisa enviar esse public address para receber a transação da Alice. Porém, a sua carteira privada continua privado. O seu saldo, as suas transações, tudo continua privado. Vocês estão vendo a diferença da Monero com todas as outras criptomoedas? O que traz para ela um valor imensurável. Vamos pensar um pouco, né? The wallet address itself never appears on the blockchain, so Bob's Monero are kept private. Olha que interessante. Então aqui ele mostra que o public address que o Bob enviou para Alice também não aparece na blockchain. Ou seja, a Alice nunca vai saber nenhum tipo de transação do Bob, muito menos pessoas buscando o public address do Bob, ou tentando saber alguma coisa, ou pensando assim, né? Não, vamos ver, eu já sei o public address do Bob, vamos ver se ele vai fazer alguma transação e ficar monitorando na blockchain. Mas não tem como, não aparece lá. Então, por isso que a prova de censura, mesmo que alguém saiba seu public address, não importa. Por que não importa? Porque não aparece na blockchain, não vai ter como censurar, entendeu? Não vai ter como censurar as transações desse public address de serem recebidas ou algo do tipo, muito menos monitorar, entendeu? Porque não vai aparecer na blockchain. Now let's review and tie these concepts together. Monero is an electronic currency that allows you to safely and privately transact with whom you choose. Ou seja, quem está enviando e quem está recebendo fazem a transação acontecer. Porém, quem está observando não consegue ver nada. What is going on? Ou seja, o que está acontecendo. E eu acredito que isso é o principal aqui desse vídeo. Então, para fechar aqui a teoria da Monero, comparando a Monero com as outras criptomoedas, quais são os pontos positivos da Monero? Positivos depende do ponto de vista, mas na questão da privacidade, né? Ela garante que o enviador e quem está recebendo vão manter a sua privacidade, assim como o valor transacionado. Por que isso é positivo? Porque não tem como nenhum órgão fiscalizar as transações ou mesmo censurar determinadas transações. Mas no meu ponto de vista, o que é o mais positivo? É a pessoa que está recebendo o dinheiro, no caso a Monero, ela não pode utilizar o public address da outra pessoa para ver o saldo dela, para ver as transações. Ou seja, garante uma privacidade. Vamos fazer um paralelo aí, né? O que há de bom, teoricamente bom, nos bancos? A questão é que se você enviar uma transação para alguém, a pessoa não vai ter a privacidade dela furada na questão do saldo e das transações. Isso é interessante. O que as criptomoedas têm de interessante? A rapidez e a descentralização.
No meu ponto de vista, a Monero junta esses dois mundos. Então, a Monero é basicamente o maior banco offshore que já existiu, porém não é um banco, é descentralizado, é comandado basicamente pela comunidade e é rápida e segura e completamente privada. Então, só imagine, se a gente for ver agora, eu vou colocar aqui no CoinMarketCap para a gente ver quantas, ó, qual que é o market cap da Monero, para vocês entenderem. 4 bilhões e 300 milhões. 4 bi e 300, quase 400. Isso não é nem perto dos maiores bancos que existem e também não é nem perto do valor do Bitcoin. Vocês estão me entendendo? E ela serve como uma, como eu posso explicar? Como um ponto onde todas as transações são reunidas, ou seja, um livro contábil, porém é extremamente privado e seguro, diferentemente do Bitcoin. O Bitcoin é público. O Bitcoin, ele até demora mais nas transações, entendeu? Aí vamos ver aqui o gráfico da Monero, né? No gráfico da Monero, vocês podem ver aqui, né? Foi uma resistência aqui em 2015, em 2016 e agora em 2021 e 22 serviu como suporte. Esse é o gráfico da Monero em relação ao Bitcoin. Então a gente pode ver que ela vem numa alta e conseguiu se segurar aqui nesse suporte. Então o que eu tô esperando? Eu tô esperando que agora, a partir dos próximos meses, e isso vai crescer muito, 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 entendeu? Indo aí pra lua e adiante, entendeu? A máxima histórica aqui foi em 0.035, mas eu me arrisco a dizer que no futuro a Monero pode ser cotada aí a 10% de um Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin aí valendo $1 milhão, a Monero estaria aí na casa dos $100 mil. Por que eu falo isso? Porque quando as pessoas, sejam até mesmo instituições e tudo mais, perceberem o valor da Monero, muito dinheiro pode ser alocado na Monero, já que existem, no meu ponto de vista, né? Acredito que não há dados oficiais, mas trilhões de dólares em bancos offshores. Então, se uma parte desses trilhões forem para a Monero, o market cap da Monero já vai ser na casa dos trilhões, entendeu? Então, eu acredito sim que a Monero é uma moeda aí com potencial de 100 vezes, até mais, 200 vezes, 300 vezes. Então, eu estou bem bullish na Monero. Isso não é uma indicação de investimento, mas eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha da Monero? O que você acha da privacidade? Você acha que é importante ou você pensa só pelo prisma negativo? Não, isso garante transações ilegais e muita coisa ruim e tudo mais. O que você pensa? Porque o que é ruim não é a Monero no meu ponto de vista, mas sim o que a pessoa está fazendo. Se ela está usando a Monero para fazer algo ruim, ela é a errada, não a Monero. A Monero é uma tecnologia que garante privacidade para você, para invasores, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, não chegar e tirar o seu dinheiro, não quitar a sua liberdade de transacionar valores, entendeu? Então, reflita sobre isso e deixe aqui nos comentários. Eu gostaria muito de saber o que você pensa sobre a Monero, sobre privacidade. E se você gostou de vídeos como esse, que eu trago um pouco da teoria por trás da moeda e o que ela pode transformar no mundo, como a Monero aí, que pode ser a maior offshore de todos os tempos, é só você deixar aí nos comentários que eu vou saber que eu tô fazendo um bom trabalho. Então, muito obrigado se você ouviu até agora. A mensagem que eu queria passar é que a Monero pode ter sido criada pelo Satoshi Nakamoto. Claramente a Monero foi criada por um
autor de pseudônimo diferente, porém há várias evidências de que Satoshi Nakamoto também criou a Monero ou pelo menos participou da criação dela. Se você quiser, no próximo vídeo sobre a Monero eu trago essas informações, mas já fique sabendo aí. Um fortíssimo abraço, principalmente aí para você que ficou até o final. Até a próxima. Decrypto Califa vai agora.